Para todos aqueles que estavam morrendo de ansiedade por mais uma aula de literatura, a hora é agora. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o romantismo. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o romantismo. Com esse movimento vai ser um pouco diferente, porque a gente vai precisar de mais aulas, então essa parte vai ser só um início, só uma introdução às ideias do romantismo. Para começar a falar desse movimento, é importante a gente entender as origens, quais são as ideias que motivaram, que influenciou esse movimento. E uma das principais influências vem de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele vai trabalhar com algumas ideias que vão ser muito fortes e muito influenciadoras nesse momento. E o que Rousseau vai trabalhar na filosofia dele? Uma das coisas é sobre o mito do bom selvagem, em que ele diz que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E a partir disso daí ele quer buscar o que seria esse homem primitivo, um homem antes de ser corrompido. Ele vai tentar fazer isso por duas diferentes frentes. Uma delas envolve a emoção, ou seja, ele percebeu que o homem daquela época foi fortemente influenciado pelo iluminismo. Então é um homem que valoriza muito a razão. Mas sabendo que nós somos também seres emocionais, ele se preocupou em resgatar a emoção. Ele vai trabalhar com sentimentos de amor, amizade e por aí vai. E outra estratégia que ele tem é pensando no contexto das cidades, em que as cidades ganharam um papel muito importante na formação da sociedade, e aí, dessa forma ele quer ir para um tempo em que essas cidades não tinham esse papel. Ele quer resgatar a natureza, ele vai tentar buscar esse homem natural. Então quer dizer que ele vai fazer a mesma coisa que era feita lá no arcadismo, com o resgate da natureza, valorização do campo? Realmente, ele vai fortalecer essa polarização que existe entre campo e cidade e vai valorizar esse ambiente bucólico, esse ambiente natural. Mas é importante a gente perceber uma outra forma que Rousseau vai trazer de tratar a natureza, de interpretar essa natureza. A partir do momento que o artista observa essa natureza, ele vai observar através da sua individualidade. As emoções dele vão importar nesse momento daí. E agora a natureza ela não é simplesmente aquela parte física que tinha anteriormente. Agora ela é um reflexo da subjetividade do próprio artista. Então ela conversa com as emoções, com os sentimentos, com o que se passa dentro desse artista. É um autor que diz que Rousseau ele cria um laço entre a natureza em si e o estado de alma desse autor. Então é muito importante a gente perceber essa diferença daí. Agora a natureza ela não é mais aquele elemento passivo, ela não é como se fosse só uma paisagem, só um quadro, como se fosse só uma moldura para onde vai estar acontecendo a cena. Ela toma um papel principal, porque ela também mostra suas emoções, ela mostra seus instintos, e ela aparece com toda a sua força e toda a sua dinâmica nesse momento. Agora, para a gente entender um pouco do contexto dessa época ali na Europa, no século XIX, a gente vai ver alguns dos movimentos que aconteceram ali. A gente tem a influência das revoluções burguesas, dentre elas a gente tem a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa principalmente, que é que tem mais força nesse período. E o que elas representam nesse momento daí? Representam uma grande mudança no tipo de governo que era exercido. Então até esse momento a gente tinha um papel fundamental e muito importante do clero e da nobreza na sociedade. Só que a gente já viu o surgimento da burguesia, que é uma nova classe social que começa a ascender. E ela tem um poder econômico muito forte, ela começa a ganhar muitas riquezas e ter um papel econômico fundamental. Mas o que acontece? Até o momento esse papel econômico não foi acompanhado de um papel político. Então era uma classe que tinha um poder econômico muito grande, mas que não tinha tanta influência na sociedade porque não exercia um papel político. E essas revoluções burguesas vão ser justamente isso, vão ser a burguesia tentando mudar a forma de governar, mudar a forma do governo para sair daquele modelo antigo, em que era a nobreza que tinha todo o poder, que tinha todo o poder político concentrado nela, e agora uma classe social que já tinha um papel muito importante na sociedade pelo lado econômico, ia ter uma influência também política. Essas mudanças sociopolíticas que acontecem devido a essas revoluções burguesas vão influenciar muito no seguinte aspecto. Anteriormente a isso, as pessoas enxergavam o papel mais importante da sociedade como sendo o papel do clero e da nobreza. Eram aquelas pessoas que importavam. Agora não, a gente tem uma ascensão efetiva de uma nova classe, de uma outra classe. E aí, o que acontece com essa ascensão? O homem passa a se perceber, o homem que não era participante tanto da nobreza quanto do clero, ele passa a se perceber também de valor, ele começa a se valorizar mais. Dessa forma ele começa a exaltar o seu individualismo, ele começa a perceber sua posição na sociedade, sua influência na sociedade e valorizar suas características próprias.
Uma outra questão que surge devido a essas revoluções burguesas está muito ligada ao poder que o governo tinha no absolutismo. Era um poder muito forte, muito centralizado, que facilitava na criação de uma sensação de unidade em um território, com um determinado povo. Então aquelas pessoas se entendiam como parte daquela nação, como parte daquele país, como parte de um todo. Agora não, como veio a quebra desse governo e veio o estabelecimento de um novo governo, feito por uma nova classe social, a burguesia, existia muito uma crítica em relação à legitimidade desse novo governo. E era importante dessa forma, então, evitar que novas revoluções pudessem acontecer, movimentos separatistas ocorressem, por exemplo. E por isso eles vão tentar fomentar o nacionalismo. Uma ideia muito forte aqui, uma estratégia muito importante é fomentar esse nacionalismo, fomentar um sentimento de nação, tentar unificar todo esse povo para que eles trabalhem juntos em um só sentido. E para isso eles vão adotar algumas estratégias, como por exemplo, trabalhar com a própria história nacional, então vão resgatar elementos dessa história para poderem trazer uma identificação do povo, reconhecer que também faz parte daquilo ali, valorizar o próprio território e além disso trazer a imagem de um herói nacional, porque a figura desse herói tem o poder, tem a capacidade de unir as pessoas em torno dele também. E todas essas influências e esse contexto ajudam a gente a entender um pouco das características desse movimento, do romantismo. É claro, é um movimento muito amplo, então ele não se resume simplesmente a isso daí, mas uma das principais características que vão surgir a gente tem o sentimentalismo, então as emoções são muito valorizadas nesse momento aqui, a subjetividade, o eu interior da pessoa vai importar bastante, a individualidade, dessa forma vai existir um certo sentimento individualista. E, por fim, lá na Europa, principalmente, a gente vai ter um resgate da Idade Média, porque isso vai ajudar a fomentar o nacionalismo naquela região. E para fazer esse resgate, eles vão criar também a ideia de um herói nacional. Esse herói nacional vai ser o cavaleiro que se veste com a armadura, luta com uma espada, resgata a princesa. Todas essas histórias vão ser muito trabalhadas. E juntamente à ideia do cavaleiro vão vir elementos místicos, que também eram crenças do período da Idade Média. Então a gente tem ideias de monstros, de feitiços, magia, todas essas coisas vão vir junto dessa ideia daí. E como que o romantismo vai se manifestar no campo da pintura, por exemplo? Uma das características está muito ligada à interpretação feita da natureza. Como a gente viu nas ideias de Rousseau, agora existe um laço, uma ligação muito forte entre as emoções e o estado da natureza naquele momento. Então as emoções do observador, do autor, tudo isso vai estar trabalhando juntamente a essa natureza. Dessa forma, a gente vai perceber o uso de cores muito fortes, porque elas transmitem emoção, e além disso a gente vai ver a utilização de algumas manchas e borrões, porque isso transmite a ideia da subjetividade. Como assim? Quando a gente tem uma imagem muito bem delimitada, muito nítida, a gente pensa naquilo como uma coisa dominada, uma coisa domesticável, uma coisa domável, que é o que acontecia, por exemplo, nas pinturas do neoclassicismo. Aquela paisagem estava totalmente sob controle, ela não tinha um poder próprio. Agora não, a gente não consegue mais domar essa natureza, já que ela mostra o próprio instinto dela conversando com as emoções, com a subjetividade do homem. E a partir disso a gente não consegue delimitá-la, a gente não consegue mais ter esse poder sobre ela. E agora, para a gente ver como que acontece isso na prática, para a gente ver alguns exemplos de pintura, a gente pode começar com essa que é de um alemão. E é legal a gente ressaltar também que lá na Alemanha, o movimento do romantismo ganhou um nome diferente, era chamado de tempestade e ímpeto, que revela um pouco da natureza desse sentimentalismo presente no romantismo. O ímpeto é uma força súbita e também muito intensa, então leva um pouco essa ideia da incapacidade de domar a tempestade, por exemplo, a natureza. Então a gente pode perceber nessa imagem alguns elementos, como por exemplo as cores que são utilizadas ali, que trabalham muito com as sensações, com as nossas emoções, e além disso a gente percebe que as coisas também não são muito nítidas, a gente não tem total domínio sobre o que está ali, e é uma coisa mais subjetiva. Já nessa pintura do William Turner, a gente consegue perceber também um pouco dessa violência da natureza, e que isso se comunica também com a violência das emoções. A gente pode perceber pelas cores fortes, pelos borrões, pelas manchas trabalhadas ali. A gente tem também o Goya, que é um pintor espanhol, e a gente já percebe um tom muito mais macabro na obra dele, que também é muito emotivo, trabalha de uma forma muito exagerada com as emoções, e a gente vai ver vai entender um pouco melhor esse quadro, essa obra se encaixaria melhor na segunda fase do romantismo, que é uma fase
mais pesada mesmo, mas a gente consegue já perceber também alguns desses detalhes que a gente já comentou. E a gente tem também essa pintura de Delacroix, que dá pra gente perceber um pouco dessa emoção vivida no momento ali de luta, no momento de uma briga, em uma guerra, e a gente percebe esses elementos, as cores fortes, a imagem não tão nítida, consegue transmitir pra gente alguma sensação. E como que o romantismo vai acontecer no Brasil? Qual que era o contexto do que estava acontecendo aqui nesse momento? Quando a gente pensa em século XIX, a gente tem a independência do Brasil. Finalmente o Brasil se livrou do domínio português e pode ter um novo governo, pode seguir seus próprios rumos. Mas o que isso implica para a gente? A gente viu lá na Europa a situação que depois que as revoluções burguesas geraram, o que os países tiveram que fazer no sentido de fomentar o nacionalismo, unificar o povo em torno de um só ideal, e essas preocupações vão ser semelhantes aqui no Brasil. A diferença é que a situação é muito mais crítica. A gente vinha de movimentos como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que era um movimento para separar Minas Gerais e Rio do restante do Brasil e do domínio português. Então, nesse sentido, a gente já tinha alguns movimentos separatistas. O Brasil é um país de tamanho continental, então uma pessoa que mora, por exemplo, no Sul não se identifica como pertencente a uma mesma nação de uma pessoa que mora no Norte, por exemplo. São lugares muito distantes, com características muito diferentes, tanto geográficas, quanto históricas, quanto culturais, e isso torna ainda mais difícil de unificar esse povo. Por isso essa vai ser uma das grandes preocupações, como esse povo vai ser unificado. E aí por isso eles vão tentar fomentar o nacionalismo, e outro fator que vai pesar bastante é que a gente não tem uma noção do que é ser brasileiro. A gente não tem uma identidade nacional, ela ainda não foi desenvolvida. Por quê? Quem habitava o Brasil antes eram tribos indígenas e cada uma tinha suas particularidades, eram diversas tribos diferentes. Agora a gente teve a influência portuguesa e também a chegada dos africanos aqui. Então o Brasil é uma grande miscigenação e a gente não consegue definir exatamente o que seria ser brasileiro ali naquele momento. A gente tem pessoas de diversos lugares diferentes e o que vai ser essa identidade nacional, o que significa ser brasileiro. Então vai existir uma grande preocupação nessas três frentes: unificar o povo, fomentar o nacionalismo e também criar essa identidade nacional. É justamente a ideia que vai ser trabalhada durante esse romantismo brasileiro, esse governo brasileiro vai buscar muito esse objetivo. Então o romantismo aqui no Brasil ele vai tentar trabalhar justamente o que é essa brasilidade, o que significa ser brasileiro, para que um brasileiro que mora no interior, no sertão, consiga se reconhecer brasileiro da mesma forma de um que mora no litoral, por exemplo. O que unificaria eles, o que tornaria eles igualmente brasileiros. Eles querem encontrar essa identidade. Vai ser um dos objetivos através das obras românticas. E, além disso, eles vão criar alguns símbolos e heróis. Um dos principais símbolos utilizados aqui vai ser a natureza. Então, quando a gente fala da natureza do Brasil, essa natureza exuberante, com uma biodiversidade muito grande, isso causa um certo orgulho até. A gente se orgulha de ter isso, sendo que é uma coisa diferente de todos os outros lugares do mundo, é uma coisa única. Então, esse sentimento dessa natureza exacerbada, uma coisa muito rica, acaba criando uma união. As pessoas se falam, pera, mas esse aqui é nosso, então a gente é dono disso aqui junto. Então isso ajuda a criar esse sentimento de nação, e além disso eles vão resgatar alguns heróis. Lá na Europa a gente viu que eles vão trazer a figura do cavaleiro, eles vão tentar resgatar a história daquele país. E eles vão lá para a Idade Média. Mas aqui no Brasil a gente não teve a Idade Média, não aconteceu da mesma forma. Então eles vão resgatar justamente a figura do índio. E aqui coincide também com o mito do bom selvagem do Rousseau. O índio é aquele que ainda não foi corrompido pela sociedade, é aquele ser ainda puro, e eles vão tratar ele dessa maneira aqui. Então, nesse movimento do romantismo, a gente tem a figura do índio como um herói nacional, justamente tentando resgatar o que seria essa história, essa raiz brasileira. E um outro herói que vai surgir também, que vai ser tratado como herói nesse período, é Tiradentes. Embora a gente tenha visto que ele tenha participado da Inconfidência Mineira, que tinha o objetivo de separar Minas e Rio do restante do Brasil. Ou seja, não envolvia todo o Brasil, mas hoje em dia a gente tem o feriado de Tiradentes como um feriado nacional, justamente porque eles adotaram ele com a ideia de um herói nacional, aquele que trabalharia para, enfim, libertar o Brasil do domínio português. Então ele ganha esse papel também. Muitas vezes ele é retratado até mesmo como Jesus Cristo. Ele se parece bastante com Jesus Cristo, como se fosse um mártir do povo, da população brasileira, que nem vocês podem ver nessa pintura daqui. Então agora para a gente ver alguns pintores brasileiros desse período romântico, a gente tem o Rodolfo Amoedo. Então ele vai retratar bastante sobre os índios, a gente consegue perceber essa presença da natureza, e também a gente vê algumas dessas características que a gente viu da pintura,
como as manchas, os borrões, tudo transmitindo algum sentimento. E aqui nessa pintura do Pedro Américo a gente pode perceber essa ideia de retratar um heroísmo nesse momento ali da independência, o grito da independência, mostrado de uma forma muito romantizada, um momento muito único, muito especial, para unificar as pessoas em torno disso daí, trazer um sentimento nacionalista. E outro pintor muito importante para a gente também é o Victor Meirelles. A gente consegue perceber nessa obra dele, por exemplo, a intensidade da natureza, a dimensão, a força dela. A gente consegue absorver esses sentimentos, essas emoções transmitidas por ela. Agora a gente vai falar um pouco da literatura no Brasil e a gente começa falando sobre a poesia. A poesia vai se dividir em 3 gerações, em 3 fases. A primeira fase, que é a que a gente vai falar agora, é a fase indianista. Sobre o que a fase indianista fala, o que ela vai abordar. Ela se baseia muito na ideia do mito do bom selvagem. O índio vai ser tratado como aquele selvagem que ainda não foi corrompido pela sociedade. Tanto é que ele vai ser adotado como sendo o herói nacional. E aí vão, de certa forma, idealizar esse índio. Ele vai ganhar aspectos muito idealizados, ele não vai ser um índio corrompido, ele vai ser um índio forte, bravo, guerreiro, que vai estar sempre disposto a lutar pelo seu povo, pelos seus ideais, e que ele não se corrompe, ele está sempre atrás disso aí. E dessa forma ele acaba sendo tratado como um herói nacional. E nessa fase a gente também tem uma idealização da natureza brasileira. A natureza ganha esse aspecto também idealizado como um índio. E esses dois vão ser idealizados, o índio e a natureza, justamente pelo que a gente viu dessa ideia de fomentar um nacionalismo, de unificar o povo em torno de símbolos e de um herói nacional. Então os dois vão ter esse papel. Essa fase indianista tem um papel muito importante em trabalhar e em desenvolver essa união. Um dos principais nomes dessa poesia da primeira geração, da poesia indianista, é o Gonçalves Dias. É um grande poeta brasileiro que foi muito importante para fomentar esses ideais nacionalistas e também essa valorização do que é nosso, da nossa cultura, das nossas raízes, da natureza brasileira, da riqueza brasileira. E a gente pode perceber na poesia dele alguns aspectos. Ele vai ter na linguagem dele, muita plasticidade. O que significa esse termo plasticidade? Significa que a linguagem dele é uma linguagem imagética, que ela é capaz de produzir uma imagem quando a gente lê. A gente lê e a gente consegue interpretar visualizando alguma coisa. A gente consegue visualizar uma paisagem, um cenário. E além disso, a poesia dele vai se dividir entre a poesia épica e a poesia lírica. E uma das principais obras, uma das mais conhecidas de Gonçalves Dias é a Canção do Exílio. Ela vai aparecer de diversas formas, então muita gente depois faz paródias, paráfrases dela, existem muitas adaptações, aparecem em vários lugares, e então é bem importante a gente conhecer esse poema, que diz o seguinte: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, mesmo que alguém não tenha lido diretamente esse poema, não conheça ele todo, a gente pode perceber alguns trechos dele que estão presentes em outros lugares. Tem um trecho que está presente, por exemplo, no hino nacional. E o que é o hino nacional, se não uma tentativa de fomentar, de fortalecer esse sentimento nacionalista, criar um sentimento de união ali, unir as pessoas em torno de um mesmo tema. E aí a gente percebe o papel fundamental que Gonçalves Dias teve nisso daí, de tentar trazer essa valorização do que é nacional, principalmente na questão da natureza, nesse poema daí. Então ele fala, por exemplo, ele está exilado, ele está num lugar longe daqui do Brasil, e ele diz que as aves que gorjeiam nesse lugar que ele está não gorjeiam como as do Brasil, que as daqui gorjeiam de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais bonita, e ele valoriza isso, ele quer voltar para essa terra, ele valoriza a natureza brasileira. E na poesia épica, que é aquela que narra feitos heróicos, que conta histórias, ele vai ter uma muito importante também que se chama Ijuca Pirama. E nesse trecho aqui a gente pode perceber a figura desse índio, como que ele é valorizado, como que ele é tratado como um herói, que diz o seguinte: Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi.
E o que vai ser contado nessa história? Então, para quem é entendedor da língua tupi, já percebe um grande spoiler que Ijuca Pirama significa aquele que vai ser morto. Então, acabou a história por aí. Nessa obra vai ser narrada a história de um índio que ele é capturado por uma tribo inimiga e essa tribo praticava antropofagia. Então, que nem a gente já comentou lá no quinhentismo sobre a antropofagia, que era aquele ritual, um canibalismo ritualístico, em que os índios devoravam o índio que era capturado, acreditando absorver as qualidades dele. Então, por exemplo, se eles devorassem um índio que era guerreiro, que era um índio bravo, eles absorveriam isso e se tornariam também guerreiros e bravos. E essa história vai narrar justamente sobre um índio que foi capturado por essa tribo inimiga que praticava a antropofagia e ele ia ser devorado. E quando ele estava para ser devorado, ele se questionou, ele pediu clemência aos índios que capturaram ele, porque ele se lembrou do pai dele, que estava muito frágil, o pai dele era cego, não enxergava direito, e precisava da ajuda dele para sobreviver. E aí, ele pedindo para o pajé da tribo que tinha capturado ele vai e chora, ele demonstra uma fragilidade. E a partir desse momento, como ele mostrou uma fragilidade, e um índio que é bravo, que é guerreiro, não poderia mostrar essa fragilidade, os índios da tribo inimiga desistem de devorar ele, porque se eles devorassem eles absorveriam uma característica negativa, e eles não queriam isso, e acabam soltando esse índio. E ele vai ao encontro do pai dele. Então, quando ele encontra o pai dele fica muito feliz, acha que ele tinha se perdido, não sabia o que tinha acontecido, mas quando o pai toca ele, e ele consegue perceber que ele estava com uma tinta que era utilizada para o ritual. Ele começa a estranhar, ele acha estranho o filho tá usando aquilo, sendo que ele não foi morto, não foi devorado. E ele pergunta para o filho o que aconteceu e o filho explica. E o pai meio que deserda ele, porque ele não encontra orgulho no filho dele pelo filho dele ter chorado, por ele não ter se mostrado forte até o último momento. E aí, para acabar de uma forma bem romântica mesmo, bem idealizada, ele está muito mal nesse momento, ele volta para lá e guerreia com esses índios todos que tinham capturado ele. Ele acaba morrendo no meio disso tudo, mas ele demonstra no final a sua bravura, ele tem a redenção dele. Mas a gente consegue perceber esse aspecto da valorização, da idealização do índio como um herói. O índio não tinha espaço para demonstrar fraqueza, ele devia ser bravo, forte o tempo todo. E eu vou colocar no Que é Mágico também um link para um curta que conta dessa história do Ijuca Pirama. Então, basicamente, eles colocam o próprio poema em si e vão fazendo uma animação em cima dele, mas no final eles trazem uma crítica bem forte a uma situação que aconteceu no Brasil alguns anos atrás. Então, acho bem importante vocês verem, tomarem consciência disso daí. E a aula de hoje é isso. A gente vai falar somente sobre a primeira geração hoje, e na próxima a gente continua falando das outras, a gente traz outros aspectos do romantismo, mas o que é importante da gente lembrar nesse momento é isso daí, para a gente reforçar. A gente tem uma busca pelas emoções no romantismo, as emoções vão ser muito valorizadas e também o contato com a natureza. E além disso, pensando no contexto, a gente está vivenciando grandes transformações sociopolíticas que exigem que o novo governo estabeleça um sentimento nacionalista, e principalmente no Brasil, crie uma identidade nacional, consiga juntar o povo em torno de um mesmo ideal. E aí eles vão trabalhar muito em cima disso. E vai ser o principal foco da primeira geração da poesia, que é a poesia indianista. Ela valoriza muito a natureza nacional e também o índio, a figura do índio como um herói, e vai trabalhar em cima disso para alcançar esse sentimento, essa união entre o povo brasileiro.